Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amém. Boa noite, então. Bem-vindas, né? A nossa meditação da semana, cujo tema hoje é A Esperança Não Decepciona. Escolhi esse tema primeiro porque nós estamos no ano da esperança, né? O ano promulgado pelo Papa para vivermos, né, o Jubileu da Esperança, né? Um ano que nós somos chamados de modo especial a crescer nessa virtude, a meditar sobre ela e contemplar a importância dela na nossa vida. Essa frase, né, esperança não decepciona, é uma frase de São Paulo, que está na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. Quando ele escreveu aos Romanos que a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele não falava de uma esperança vaga, né, como quem diz, espero que tudo dê certo, né? Tem gente que entende isso como esperança, mas ele falava de algo muito mais profundo, da virtude teologal da esperança, né? Fé, esperança e caridade são as virtudes teologais que nós recebemos de Deus quando fomos batizados. Então ele fala dessa virtude, uma força interior que nos faz olhar para Deus com confiança inabalável, mesmo no meio das tempestades da vida. Então hoje nesta nossa meditação, vamos deixar e pedir, né, que o Espírito Santo reacenda em nós, né, esta chama desta virtude, né, da virtude do dom da esperança. A esperança, ela é a força do coração do cristão. Nós vivemos em tempos que é fácil desanimar. A gente vê quantas pessoas desanimadas, dentro e fora da igreja, né? Há preocupações na família, preocupações no trabalho, dificuldades econômicas, doenças, tensões na família, no trabalho, né? Quantas aparecem na nossa vida? Divisões dentro da igreja, às vezes, inseguranças, quantos motivos existem, né, para nos fazer desanimar. E às vezes também um cansaço interior, sensação de que nada muda, né? Rezo e nada muda, de que as coisas não vão melhorar. A gente vê nas redes sociais e na TV tantas tragédias, tantas guerras, tanta violência, né? E aí a gente pode cair nesse perigo, né, de desanimar. Mas é justamente aí que a esperança cristã brilha com mais força, diante de todas essas circunstâncias. Aí nosso padre nos dizia assim: não te perturbes, não te inquietes, tudo o que te acontece é querido por Deus que te ama. Então precisamos ter sempre em mente isso, né? Essa é a base da nossa esperança, saber que Deus nos ama e que nada foge do seu olhar providente. Ele não é um espectador distante, é um Deus que nos criou e nos despejou aqui na terra, agora vivam aí ao seu bel prazer. Não, ele é um pai, né? Um pai e um pai bom, nosso Pai Deus. A esperança, então, ela é a certeza de que Deus está conduzindo a nossa vida, mesmo quando não compreendemos o caminho. Quando não caminha do jeito que queremos, quando nossos planos não saem como nós desejamos, mesmo assim, temos que
ter essa certeza de que Deus está conduzindo, né? Está conduzindo a nossa vida. Por isso, São José Maria ensinava com firmeza: o Senhor, o teu Deus, nunca perde batalhas. Se tu deixas lutar por ti, nunca serás derrotado. Então, essa é a nossa esperança. Nosso Deus é um Deus que não perde batalhas, né? Então, se deixarmos Ele lutar conosco, caminhar conosco, nós nunca vamos ser derrotados. Eis a confiança de todo cristão, saber que quando Deus luta ao nosso lado, tudo se transforma. A esperança, então, ela não é uma ingenuidade, né? Ingenuidade. Não, Deus não nos quer ingênuos. Pelo contrário, né? Ele nos quer firmes, inteligentes, sábios, né? Atentos. Mas a esperança ela é uma fé em ação. É a coragem de quem se apoia naquele que não muda, né? Então, no fim dessa meditação, a gente vai refletir um pouquinho Nossa Senhora como modelo de esperança, né? Mas esperança nossa, mas, né, de fato, é a coragem de quem se apoia naquele que não muda. Nossa Senhora foi aquela, né, que é a mãe da esperança porque ela se apoiou toda a sua vida e confiou no Senhor, né? Esperar em Deus não significa fechar os olhos à realidade, né? Então, também não é viver alheio ao mundo, não é ser ingênuo, nem viver alheio, né? Mas, pelo contrário, é ver a realidade com os olhos de Deus. Às vezes, a tentação é pensar que esperança é fugir do problema, mas não é. É enfrentá-lo com serenidade, sabendo que Cristo está conosco, né? São José Maria dizia assim às suas filhas espirituais: não te deixes vencer pelo desânimo. Não é verdade que tudo se perde. O mundo é teu, né? Então, o desânimo é o que muitas vezes acaba com a esperança, né? Mata a esperança, né? Desanimado. A palavra desânimo quer dizer sem alma, né? Desânima, sem alma, né? Então, viver desanimado é viver apenas pelos instintos, é viver conduzindo pela carne apenas, então não tem alma, está morto, né? A pessoa desanimada é uma pessoa que já só está vegetando nesse mundo, né? Mas não tem alegria, não tem esperança, não tem sonhos, não tem projetos, né? Já vive sem alma. Mas para nós não é assim, nós sabemos que devemos estar cheios de alma, né? Então é bonito ver como que São José Maria unia esperança e ação, né? Então ele nos convida a uma esperança, não uma esperança passiva, mas ativa, né? Esperança que trabalha, que reza, que luta, olhar para o horizonte e continuar a nossa vida, trabalhando, rezando, lutando. A mulher cristã, ela é então chamada, vocês, né, são chamadas a semear a esperança no seu redor. Em casa, no trabalho, nas amizades, na paróquia. É chamada a ser luz serena, sustentar os outros com a sua fé firme. Quantas vezes, sem discursos, sem grandes gestos, uma mulher de fé mantém de pé uma família inteira porque confia. Então, hoje a gente vê muito isso, né? As mulheres aí sustentando suas famílias, né? As mulheres sendo o sustento da fé, né? Dentro da sua casa, o que deveria ser o contrário, né? O marido é quem tem que sustentar, né? O marido que deve ser a base, né? Então, até na vida de oração, até na vida espiritual, até na vida de fé, deveria ser o homem, né, tomar essa sua autoridade de homem de Deus, né? Mas os homens têm deixado aí para as mulheres, né, e muitas mulheres de fato sustentando uma família, né, com a oração, com a confiança em Deus, né, com a abnegação de si mesma. Então, as mulheres têm sim dado muito mais testemunho de esperança, né, para o mundo, para a família, para a igreja. Isso é muito bonito. Esperança e cruz. Não há esperança verdadeira sem cruz. O cristão não é poupado da dor. Ele aprende a vivê-la com sentido.
São José Maria escreveu: aceita a dor como vem, sem te queixares. Aprende a amar a cruz. Que grandeza, que beleza, que valor sobrenatural na dor. Isso ele escreve na Via Sacra, tem uma Via Sacra que São José Maria escreveu, muito bela, né? Então, em uma das estações ele escreve falando sobre a dor, né? Sobre a cruz, quanto devemos amar, né, a nossa cruz, ver a beleza dela na nossa vida. Então, esperança não é negar o sofrimento, mas descobri-lo como um caminho de amor. Quantas vezes, ao olhar para a cruz, nós pensamos: Senhor, eu não entendo, mas confio, né? Não é fácil olhar para a cruz, né? Aliás, as cruzes hoje, geralmente nas igrejas, né, são tão belas até de ornamentação, né, mas não expressam a realidade do que foi a cruz do Senhor, né? Quando a gente vê uma cruz mais realista, assim, todo chagado Nosso Senhor, então a gente entende, né? A gente não entende, mas confia, né? Confia. E ele responde silenciosamente a vocês, né, caras filhas. Ele responde: confia, filha, eu estou aqui, né? Olhar para a cruz do Senhor, compreender a dele, amar a cruz do Senhor, nos faz compreender também a nossa. E a viver com esperança. Então, para quem não tem fé, olhar para a cruz, não tem como ver esperança além da cruz, né? Muitos desanimaram quando viram Jesus pregado na cruz, foram embora, abandonaram, né? Vejam os discípulos de Emaús, né, voltando embora, tristes, cabisbaixos. Jesus ressuscitado já caminha com eles, né? Só o Senhor não sabe o que aconteceu, né? Em Jerusalém, eles dizem para Jesus, né? Com Jesus, o Nazareno, né, cheio de obras, de sinais, foi rejeitado, crucificado, morreu. Algumas de nossas mulheres foram ao túmulo dele e dizem que ele ressuscitou, né? Mas eles não têm fé, né? Eles estão indo embora sem esperança nenhuma mais. E aí, quando chegam na casa, quando Jesus parte o pão, aí eles veem que é o Senhor, aí tudo transforma, né? A fé nasce de novo, a fé revive, né? E aí eles voltam para casa, e aí tem esperança também novamente, né? Então, quando tudo parece difícil, a solidão, a incompreensão, a demora nas respostas de Deus, né, de coisas que pedimos, que rezamos há tempo, talvez, é bom lembrar, a cruz é sempre o prelúdio da ressurreição, né? A cruz não é o fim, mas é o prelúdio da ressurreição. Nós olhamos para a cruz não como fim, como fracasso, mas como vitória, né? Vitória de um Deus que morre, mas que vai ressuscitar, né, 3 dias depois para nos salvar. Então, né, diante da solidão, da incompreensão, das demoras de Deus, vai dizer um santo: olha para a cruz e cala-te, né? Olha para a cruz e cala-te, porque olha a tua vitória, né? Olha o Senhor que venceu a cruz, é o teu Senhor. E é aí que se entende a grande frase de São Paulo: a esperança não decepciona, porque a nossa esperança está em um Deus que venceu a morte, né? Então, não decepciona. Nosso Senhor que venceu a morte e que na cruz parecia o fim para alguns, né? É o começo da vida e por isso ele não decepciona. Ele é a nossa esperança. Aonde é feita a nossa esperança e vivida a nossa esperança? Ela não é feita de momentos extraordinários, né? Nem vivida em momentos extraordinários, né? Mas, como é próprio do nosso espírito, da obra, né? Da fidelidade, ela nasce e ela é feita, né, na fidelidade das pequenas coisas. São José Maria dizia: cumpre o pequeno dever de cada momento, faz o que deves e está no que fazes. É nas pequenas coisas que se prova a esperança. Quando uma mãe se levanta cedo, mais uma vez para cuidar dos filhos, de madrugada que os filhos choram, quando uma esposa reza sozinha pelo marido que perdeu a fé, que não vai mais para a missa, que vive no bar, né, que já não é um homem tão bom, quando uma mulher suporta o silêncio de uma amizade ferida e perdoa, né, uma traição,
ali está a esperança em ato. Né? Está uma esperança em ato. É o amor que confia em Deus quando ninguém mais vê. Né? E a nossa esperança, e é essa nossa esperança silenciosa, fiel, que sustenta o mundo. Por isso nosso padre recordava assim: a esperança enche a alma de alegria. Um homem e uma mulher com esperança não pode estar triste. Não é uma alegria superficial, mas uma serenidade, quem sabe, de que tudo está nas mãos de Deus. Né? Tristeza e esperança não combinam. Né? Que não tenhamos momentos difíceis, ou que temos que acordar todo dia 100%. Não, claro, temos um corpo, temos limites e temos situações difíceis na vida, mas a nossa esperança não decepciona. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Então, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, por que desanimar? Por que desistir? Né? Se o nosso Deus que derramou esse Espírito em nós é o Deus da vida, que venceu tudo, que nos dá a alegria de continuar. Né? Então a mulher, na história da salvação, nós vemos assim que Deus confiou à mulher a missão de ser portadora da esperança. Né? Deus confiou à mulher. Quando tudo parecia perdido, foi uma mulher, Maria, quem acreditou. Ela não entendeu tudo, mas respondeu: faça-se em mim segundo a tua palavra. Por isso que Maria ela é um modelo, né, da esperança cristã. São José Maria chamava espes nostra, né, esperança nossa. A gente reza no Santo Rosário, né, esperança nossa, salve. E aí São José Maria até deu esse título para ser invocado sempre, né, pelos membros da obra, né? Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria. Né? Então são os dois títulos que são sempre invocados, né, pelos membros da obra. É nossa esperança. De fato, ela é esse modelo. Olhando para Maria, nós aprendemos a esperar com serenidade, a confiar mesmo no silêncio de Deus. Maria confiava, mesmo no silêncio de Deus, mesmo sem saber como tudo seria. Hoje dizia para uma filha espiritual na direção, né, que, de fato, pensem bem, né, quando o anjo aparece a Maria, fala que ela vai ser a mãe do Filho de Deus, uma jovenzinha de 13 anos, né, e ela pergunta, né, como pela humildade de Nossa Senhora que não entende os planos de Deus. Como vai ser isso? Eu não tenho marido, né? Não conheço homem algum. E aí o anjo disse: não se preocupe, o Espírito de Deus virá sobre ti, a sombra do Altíssimo te cobrirá. Por isso o menino que vais conceber será chamado Filho do Altíssimo, Filho de Deus, né? Então, a partir desse momento tudo muda. Nossa Senhora entende, eu não tenho marido, mas então Deus está comigo. Meu esposo agora é o Espírito Santo. Né? É o Espírito Santo. Então, nada vou temer. Né? Essa é a confiança verdadeira. Como, né, ela sabe das consequências primeiras disso, do seu ato, ou seja, aparecer grávida sem ter marido, né? Ela ainda não se casou com São José. Então, isso na cultura judaica era um escândalo, era motivo de pena de morte. Nossa Senhora aceita. Né? Ela não sabia de tudo que ia acontecer com esse sim dela, né? Que ela daria à luz ao menino num estábulo, que seria rejeitado o menino, que teriam que de Belém fugir para o Egito, né? Fazer uma longa peregrinação e viver no Egito, longe da família, longe de todo mundo, com um bebê recém-nascido, num país estrangeiro, língua estranha, que com certeza eles não sabiam. E confiam em Deus, né? Vejam como que ela é modelo de uma mulher que tem esperança, muita esperança em Deus, né? Então Maria não foi poupada da dor. Ela nunca perdeu a paz. Mesmo assim, ela nunca perdeu a paz, porque sabia que o amor de Deus é mais forte. E nós, como ela, podemos repetir hoje, né? Senhor, confio em ti. Mesmo sem entender, confio. Né? Mulheres, mesmo cansadas, confio, mesmo chorando, confio, mesmo, né, com medo, confio. Assim, devemos, como Maria, né, com esse exemplo dela, também confiar sempre.
A esperança que transforma. Uma mulher que vive da esperança transforma o ambiente. Não se deixa dominar pelo pessimismo, nem pelo medo, nem pela pressa. Transmite a paz, porque vive de Deus. Nosso padre dizia: não há razão para te preocupares se realmente pões a tua esperança em Deus. Então, se está faltando, se tem muita preocupação, se as preocupações têm tomado demais o nosso coração, o nosso espírito, né? Porque precisamos crescer mais nessa virtude da esperança, depositar a nossa confiança, nossa esperança em Deus, que é nosso Pai, que quer o nosso bem, que sabe de tudo. E a esperança, ela é contagiosa. Quando uma mulher de fé está cheia de esperança, ela pode reacender, né, a confiança daqueles que estão ao seu redor. O marido que talvez anda abatido, sem fé, um filho distante, né, em crise, nas crises das faixas, nas mudanças de idade aí, uma amiga desesperada, né? Quantas vezes vocês, mulheres, com certeza foram ombro e apoio, né, para amigas desesperadas, né, que passando por momentos difíceis. Então, a esperança de uma mulher contagia e pode transformar o ambiente ao seu redor. E como o mundo precisa hoje de mulheres assim, né? Mulheres de esperança firme, que creem no poder da oração, né, que rezam muito, que não se rendem diante das provações, que continuam acreditando em Deus, no amor, no mundo, né, que isso é esperança, né? Então nós temos que pedir isso, pedir ao Senhor que nos faça crescer, né, ou viver de tal modo que possamos contagiar as pessoas com a esperança que está dentro do nosso coração. Uma esperança que não é uma emoção passageira, né? Tem muitos que vivem de emoções passageiras, né? E isso não é esperança como dom. A esperança, ela é uma âncora firme lançada no coração de Deus. Onde vamos lançar a nossa âncora para ficarmos firmes e seguros? No coração de Deus. Ali não vamos temer nada. Quando as tempestades vierem, e virão, né, que virão muitas, aliás, está chegando uma aí, né? Mas as tempestades da vida, diversas, lembremos-nos sempre, Jesus está comigo. Mesmo que pareça dormir, Ele está no barco. Né? Então, acho que é a parábola, né, o evangelho da tempestade, né? Jesus está dormindo, parece dormir, mas Ele não vai deixar morrer aqueles que estão com Ele no barco, né? Quem está fora do barco dele está em perigo diante das tempestades, mas quem está no barco dele, mesmo que ele pareça dormir, na hora que ele sabe que é a hora certa, ele vai acordar, né, e vai acalmar a tempestade, né? Então, essa é a nossa esperança. Então vamos pedir, hoje nesse nosso recolhimento, nessa meditação, que o Senhor renove em nós a nossa confiança, nossa esperança, de viver com alegria, com fé, com paciência, e de poder dizer, como São Paulo e com toda a igreja, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Para concluir a nossa meditação, vamos fazer um exame para nos ajudar a meditar se estamos vivendo mesmo de esperança ou se precisamos crescer nessa virtude ainda. Ato de presença de Deus. Exame. Tenho a certeza de que Deus me ama pessoalmente, mesmo quando não compreendo os seus caminhos? Ou às vezes me deixo vencer pela desconfiança, pela ansiedade ou pela queixa? Diante das dificuldades, rezo com fé ou reclamo com amargura?
Encaro os desafios com serenidade e espírito sobrenatural, sabendo que o Senhor está comigo. Tenho a coragem de recomeçar cada dia, mesmo quando falho. Procuro transmitir otimismo cristão ao meu redor, em casa, no trabalho, entre as amigas. Como enfrento as dores e provações? Vejo nelas uma ocasião de união com Cristo? Tenho o costume de oferecer os sofrimentos, grandes ou pequenos, por intenções apostólicas, pela família, pela igreja? Quando sofro, lembro-me de que a cruz é o caminho da ressurreição? Vivo com fidelidade e alegria as pequenas tarefas de cada dia? Tenho consciência de que, ao fazer bem o ordinário, colaboro com a obra redentora de Cristo? As pessoas que convivem comigo percebem em mim uma mulher, um homem sereno e confiante em Deus? Recorro com confiança filial à intercessão de Nossa Senhora? Quando tudo parece difícil, volto-me a ela como esperança nossa? Peço-lhe que me ensine a confiar como ela, mesmo sem entender tudo? Ato de contrição. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós.